Havendo o número legal. Invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Eduardo Moura para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 104ª sessão ordinária, em 4 de dezembro de 2012. Presidência dos senhores vereadores Paulo Messina, segundo suplente, Ivanir de Mello e tio Carlos, ambos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores tio Carlos, Paulo Messina, Ivanir de Mello, Márcia Teixeira, Dr. Jorge Manaia, Paulo Pinheiro, Carlinhos Mecânico, Israel Atleta, Jorge Felipe, João Mendes de Jesus e Rubens Andrade, 11, assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Mello e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Paulo Pinheiro, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 30 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Dr. Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, técnicos, assessores, telespectadores da TV Câmara, mais uma vez eu venho nesta tribuna parabenizar a Prefeitura e desta vez o Governo do Estado do Rio de Janeiro também pela entrega de mais de 248 imóveis do programa Minha Casa Minha Vida no condomínio residencial Mangueira 2, na zona norte do Rio. Faz muito tempo que essas famílias de baixa renda viviam em áreas de risco e condições precárias na comunidade Metrô Mangueira. Eu trago este tema, pois tenho certeza de que a prevenção em nosso país ainda não é facilmente percebida e, em lugar disso, algumas pessoas somente parecem dar destaque às desgraças. Falo isso sem olhar crítico de quem critica por simplesmente criticar, mas digo com o olhar atencioso e principalmente conselheiro de que devemos valorizar mais estas atitudes. Isso significa que 248 famílias saíram da área de risco. Significa que estamos aprendendo a fazer uma coisa verdadeiramente nova na nossa política, a política da prevenção. Este pode ser somente o início, mas já é algo que precisa ser anunciado, promovido e valorizado por todos os cidadãos. Na minha área, na área da pediatria, isso é visível e tem uma importância tão grande que eu lembro que quando eu formei, em 1974, nós tínhamos duas, três vacinas para prevenir doenças. Nós tínhamos a Sabin, nós tínhamos a Tríplice, nós tínhamos a BCG, e hoje nós temos uma gama muito maior de vacinas, inclusive pneumococo, meningococo, a vacina rotavírus, que é uma vacina que eu estou fazendo, e eu faço questão de fazer esse paralelo, porque a mudança foi importantíssima. Eu lembro como se fosse hoje, eu era estudante e ficava na enfermaria junto com os médicos e mesmo na emergência do Hospital Estadual Carlos Chagas, e nós tínhamos a enfermaria completamente lotada de crianças desidratadas, e hoje eu vejo que com certeza a razão disso era em função do rotavírus e em função de não termos ainda o reidratante oral. Então, essas coisas têm uma importância tão grande que nós, às vezes, nem nos damos conta quando aquilo ali desaparece. E como houve uma mudança para melhor. E eu vejo, por exemplo, não só em relação às desidratações, mas às outras doenças, O pneumococo agora é uma vacina que a gente faz e que dá uma resposta tão boa. O teste da orelhinha, o teste do olhinho que está sendo feito, o teste do pezinho ampliado, tem 20, 25 doenças que são evitáveis. São doenças que nós sabemos que não tem, assim, uma incidência muito grande. Mas um caso que apareça, e que possa ser evitado, às vezes, somente com a troca da alimentação, vai fazer com que uma criança deixe de ter um problema muito grande. Então, eu acho que é importante nós colocarmos isso e fazer esse paralelo no que tange a prevenção, porque na área da habitação é a mesma coisa, Eu
tenho meu consultório num local extremamente carente, onde, infelizmente, nós não temos ainda um número de pessoas que foram contempladas com essas casas, né, desse projeto, Minha Casa Minha Vida, e que é um projeto que, como eu já venho referindo, é um projeto muito importante, que está trazendo um resultado muito grande, mas nós temos ainda muita gente ali naquela área de Acaria, naquela área da Beira Rio, que tem uma dificuldade muito grande em termos de moradia. Eu mesmo, nessas andanças nossas aí de trabalho social que nós fazemos, e o presidente sabe o quanto nós caminhamos, né, para poder fazer com que as pessoas tenham atendimento, e aí nós somos pessoas que temos um interesse maior, justamente por causa do trabalho que nós realizamos, né, que é o trabalho da área médica. A gente vê pessoas com uma vala negra passando por dentro da casa, por dentro do quintal, por dentro, às vezes, da própria residência da pessoa, do quarto, da sala, etc. Então, eu acho que uma moradia, né, uma habitação que a pessoa tenha condição de possuir, mesmo que seja uma casa popular, uma casa humilde, mas se for uma casa salubre, só isso já vai ter uma importância muito grande. Existe ainda, como eu vinha dizendo, um outro marco que precisa ser destacado e também valorizado. Este evento de ontem celebrou a marca de 1 milhão de moradias construídas e de 2 milhões de imóveis contratados pelo Minha Casa Minha Vida, sendo a nossa Prefeitura do Rio a campeã em todo o Brasil na construção de imóveis inseridos nesse programa habitacional federal. Atualmente são 55.213 unidades contratadas na cidade, e a previsão é de que até 2016 esse número chegue a 100 mil. Serão 100 mil famílias, senhor presidente, vivendo com dignidade e sem pôr em risco suas vidas. Isso é algo significativo e deve ser mostrado como um acerto. As pessoas que ocuparão os imóveis deste programa viviam em condições muito precárias. Sabendo disso, a Prefeitura estará acrescentando ao programa a doação da linha branca de eletrodomésticos e móveis para todos os apartamentos na cidade do Rio de Janeiro. Esse benefício extra será doado com os recursos do Tesouro do município. Mudar completamente a vida das pessoas é algo que precisa ser destacado, promovido e sempre trazido ao reconhecimento de todos, e acho justo que, com a mesma força de divulgação e promoção que as coisas não boas são expostas, nós não abrimos mão disso. Nós, em diversas situações, nós já estivemos aqui ocupando essa tribuna, criticando aquilo que julgamos seja criticável. Mas em relação a essa questão do Minha Casa Minha Vida e essas pessoas que estão sendo contempladas, nós temos, assim, uma alegria muito grande de estar aqui ocupando a tribuna, dizendo e elogiando e constatando o trabalho bem feito que está sendo feito. Cito ainda alguns dados para o conhecimento da população. O condomínio entregue nesta terça-feira é formado por 11 blocos de 4 andares, com apartamentos de 40 metros quadrados, com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e aquecimento solar, o que prevê uma redução no gasto de energia e que agrada profundamente o nosso presidente em exercício, que ocupa a presidência nesse momento, que é o Dr. Edson da Creatinina, que é verde e com certeza vai apreciar essa questão dessa redução no gasto de energia. As unidades adaptadas para cadeirantes têm 45 metros quadrados. Os moradores ainda podem desfrutar de total infraestrutura externa, com salão de festas, churrasqueira, portaria, estacionamento, depósito de lixo, quadras poliesportiva e playground. Para encerrar, repito aqui o depoimento que a senhora Maria de Lourdes Ribeiro, moradora da comunidade Metrô Mangueira há mais de 40 anos, deu emocionada após receber a chave de seu novo apartamento. Obrigado por esse presente de Natal. Eu e minha família estamos muito felizes e acreditamos que nossa vida vai mudar muito. Agora, viveremos em um lugar com melhores condições e resgataremos nossa dignidade. Então, não há como nós deixar de nos alegrarmos com um depoimento como esse, e que vai ser, com certeza, que vai beneficiar, com certeza, essa medida do governo federal e do governo municipal, esse número de pessoas que terão essa possibilidade de residir no local com dignidade. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o vereador
Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente dos trabalhos, que com grande prazer revejo o vereador Edson da Creatinina. Eu estive ausente aí uns dias, não é a sua ausência, foi a minha. Senhores vereadores presentes, vereadora Andréia, funcionários da casa, vereador Eduardo. Eu queria fazer aqui como, tentando cumprir a lei, eu vou brincar aqui que antigamente o vereador Maurício Azedo falava umas coisas aqui, falava uns números e o pessoal depois ia ver se era verdade. Então eu vou falar aqui sobre a lei 14.630, que é a lei do vereador Ivanir de Mello, que obriga as pessoas a cumprirem, a falarem sobre o tema apenas no horário de 2 horas. Vamos chamar de lei 14.530. Para colocar aqui a nossa... Várias coisas estranhas estão acontecendo. Eu sei que daqui a pouco vai me suceder o vereador que eu não citei há pouco, tio Carlos, que ficou impressionado com a visita que ele fez ao Hospital Souza Guiar, não é verdade? Ele vai falar sobre isso. Eu estou mais impressionado, vereador, com os dados sobre o Miguel Couto. Demitiram lá metade dos funcionários do SER. Porque, ao invés de, quando eu dirigi o hospital durante 8 anos, o atendimento no máximo, 1.200 pessoas por dia em um hospital. A gente sabia que 80% de quem, ou 70% de quem ia lá não deveria estar ali. Deveria estar em outro lugar. Ou na atenção básica, ou em outros locais. Acontece que os pacientes da cidade, segundo as informações que a secretaria deu, e o secretário aqui falou na audiência pública muito sobre isso, é estranho o que está acontecendo. A cidade ficou absolutamente sem doentes. Não tem mais ninguém doente na Rocinha, não tem mais ninguém doente no Vidigal, não tem mais ninguém doente, eu estou falando das comunidades da Zona Sul, em relação ao Miguel Couto. O pessoal do Morro da Providência não vai mais para o Souza Guiar, e o número de atendimentos do SER caiu para 150. Que mágica está acontecendo na cidade? A eficiência do governo Eduardo Paes acabou com a doença, acabou com os doentes. O que está acontecendo? Que a procura as unidades criadas, aí o chamado SER, o que está acontecendo que está caindo o volume? Quando a gente vai num outro hospital da cidade que não tem SER, que não tem ninguém na porta dizendo, não é aqui, vai para a rede aqui, o segredo, vereador, tio Carlos, o segredo é que alguém está dizendo assim, chega no Miguel Couto, não, aqui não atende mais, é aqui do lado. Chega lá do lado, diz o seguinte, não é aqui, é lá no Saúde da Família. E aí as pessoas vão para o Saúde da Família procurar o atendimento, que não mais está sendo dado nessas áreas. No lugar onde ninguém diz isso, por exemplo, o Hospital Salgado Filho, tem hoje 64 pessoas na maca da emergência. Não estão fingindo que estão doentes. Ninguém finge ficando na maca da emergência sobreposto um sobre o outro. Então, alguma coisa de estranho que é repercutido, por exemplo, o secretário aqui, quando foi questionado pela vereadora Andréia sobre a tuberculose na Rocinha, ele disse claramente que a razão de aumentar a tuberculose na Rocinha é que agora estamos cada vez melhor buscando, a busca pelos doentes é maior. A gente precisa ver se isso realmente é verdade, porque não é só esse caso. Na área, nos hospitais estaduais estão superlotados. O INTO apresentou aquilo ontem. Será que aqueles pacientes do INTO eram do Souza Guiar e do Miguel Couto que não foram para lá? Quer dizer, não é verdade isso. Alguma coisa estranha está sendo expedido, ou diria expelido pela Secretaria de Saúde para justificar o atendimento. É evidente que a melhora com as UPAs retém alguns pacientes da emergência, mas se você vai nas UPAs, os doentes estão todos internados nas UPAs indevidamente. Então, alguma coisa estranha, vereador, e aí depois eu vou ouvir a sua colocação, está acontecendo. Mas eu não queria falar disso, eu queria falar de um outro lado, de uma outra doença. Por que será que o prefeito Eduardo Paes estrilou tanto na matéria que eu estou brincando, a matéria do vereador Luiz Ernesto, que é um dos vereadores que mais apresenta matéria sobre, mais fiscaliza a cidade, é o vereador Luiz Ernesto, jornalista do Globo. O prefeito chiou ontem, hoje nos jornais, dizendo que ele não vai derrubar o viaduto, o elevado Joá, porque é incompatível, que ele vai fazer o conserto, que ele vai renovar e vai fazer, provavelmente deve ter contratado um grande cirurgião plástico para fazer uma reforma no Joá. Veja só o seguinte, vamos pegar um outro elevado da cidade, da perimetral. Por que será que o da perimetral, que não está para cair, vai custar, segundo dados
Os últimos dados oficiais, que foi até uma pessoa autorizadíssima, que é o senhor Felipe Góes, em matéria para o Extra, ele diz que orça em R$1,5 bilhão a derrubada do elevado elevado da perimetral, além da construção posterior do mergulhão, que é outro valor. Então, eles estão pretendendo gastar R$1,5 bilhão nas obras no Porto Maravilha, que não tem nenhum risco para ninguém. E o Juá, que os técnicos da COP apresentaram um laudo pedido pela própria prefeitura, que anteriormente já há um trabalho, eles pensavam, veja o raciocínio da prefeitura e do prefeito Eduardo Paes, em matéria do Globo, publicada agora em setembro de 2012, eles tinham um orçamento para ampliação do elevado do Juá. Esse orçamento, a prefeitura estimava em R$150 milhões para criar uma nova estrada paralela para ampliar o elevado do Juá. E agora que o elevado está correndo risco, que eu não quero nem dizer aqui tecnicamente se o caminho melhor é ou não, mas os técnicos dizem, pelo menos as plataformas, as pistas, deveriam ser derrubadas e refeitas. Eu acho que a Prefeitura do Rio está tomando mais uma atitude estranha. Por que dá para gastar e é possível gastar dinheiro para derrubar a perimetral, por uma questão estética, uma questão cosmética, e o elevado do Juá, que é uma questão de segurança, a Prefeitura acha que não precisa de fazer essa obra com a mesma veemência que ele pretende fazer no Porto Maravilha. Então, é um fato, precisamos aqui ter mais detalhes sobre isso. Acho que as comissões dessa casa, como comissão de obras, deveriam se aproximar um pouco mais disso, porque é um fato estranho. É muito estranho a atitude da Prefeitura de tanta reclamação em relação ao elevado do Juá, de tanta reação em relação a um parecer técnico, e, ao contrário, sem ser unanimidade, a derrubada do viaduto da perimetral por motivos estéticos já é um desejo do prefeito. Então, eu gostaria de que a própria comissão de obras da casa aqui pudesse nos ajudar em alguma avaliação, que pudéssemos discutir qual é a razão de não seguirmos o que tecnicamente a COP está falando em relação a um local importantíssimo onde as pessoas vão passar, onde as pessoas realmente... Quem será o responsável se houver um risco em relação a isso, se houver um acidente em relação a isso? E vou aguardar aqui o pronunciamento do vereador Tio Carlos, para que a gente entenda, né, o vereador Edson, alguma coisa está acontecendo na saúde do Rio de Janeiro. Ou os pacientes morreram todos, ou estão escondidos. Estão escondidos em algum subterrâneo por aí, apenas em alguns hospitais, só nos da rede estadual, só no INTO, e só no Salgado do Filho no Médio, desaparece. No Miguel Couto, no Souza Aguiar, sumiram os pacientes. Não há mais procura, pode demitir médicos e enfermeiros, porque o planejamento para 600 atendimentos de dia caiu a 150. Há, como diz o Eliomar Coelho, alguma coisa debaixo desse angu. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, a todos os companheiros presentes. Primeiro, saudar, senti muito sua falta aqui, companheiro vereador, doutor Edson da Creatinina. O senhor realmente faz muita falta a essa casa. Isso será aprovado, infelizmente, no próximo mandato, que o senhor não estará aqui. Mas tenho, assim, quando vi ontem, fiquei realmente muito feliz. Então, vamos aqui falar sobre 2 assuntos. Não sei se eu começo falando da parte boa ou da parte ruim. Vou começar pela parte ruim. A parte ruim é dizer que, infelizmente, a Conlurb, eu encaminhei um ofício à Conlurb pedindo para retirada de entulhos na Escola Municipal Professor Alberto Einstein, na Barra da Tijuca, em 1º de outubro. Infelizmente, até hoje, absolutamente nada foi feito. Fui dar uma palestra nessa escola e vi aquele entulho e perguntei, e a informação que já havia sido feito o pedido à Conlurb. Aí procurei saber, até hoje nada, né? Para me deixar mais triste ainda, praticamente 2 meses, uma outra escola, também a Escola Municipal Lopes Trovão, também a Conlurb, não sei o porquê, não vem retirando esses entulhos de um equipamento municipal, de uma escola pública municipal, e isso me deixa um pouco triste, presidente, porque mostra
que alguma coisa está errada. Então, eu quero aqui pedir providências à presidente da Conlurb, a senhora Ângela Fonte, que todos nós sabemos que a Conlurb é uma empresa de excelência, uma empresa que até teve um dia um debate que eu falei que é praticamente uma empresa privada, né? Apesar de todos nós sabemos que é uma empresa pública, mas é uma empresa que ela parece ser muito cara, né? A terceirização, muitas vezes, de equipamentos, e até a gente fica um pouco preocupado, porque não se executa um trabalho que é simplesmente retirar o entulho de 2 escolas municipais. Então, venho aqui pedir providências à Conlurb, de imediato. Vou repetir as escolas. A escola na Barra da Tijuca, Escola Municipal Professor Alberto Einstein, e a Escola Municipal Lopes Trovão, que, por favor, presidente da Conlurb, tome providências. Agora eu vou falar sobre a parte boa. Companheiro doutor Edson da Creatinina, médico. Deixa eu ver se tem. Doutor Paulo Pinheiro está aqui. Quer dizer, se tem mais algum médico? Não, não temos. Hoje eu estive, através de uma solicitação de uma mãe, uma criança que se acidentou jogando futebol, quebrou o fêmur, enfim, eu fui ao Hospital Souza Aguiar. E dentro do que faço, já que estou no Souza Aguiar, fui no 7º andar, onde essa criança está internada. Já no primeiro instante, tive todas as explicações, a mãe também bastante orientada pelo corpo clínico, pelo corpo médico, enfim, já fiquei satisfeito. Mas, como tive um trauma, o trauma foi ter ido socorrer um funcionário desta casa, que na verdade eu não sei nem o nome dele direito, sei que é o famoso Sapatinho. Ele teve uma situação aí, passou muito mal e foi parar no Souza Aguiar. E nesse dia, fui no Souza Aguiar e não dormi, como fui uma vez no Lourenço Jorge. Por quê? Nunca tinha entrado nesse hospital, foi logo no início do meu mandato, e eu fiquei horrorizado, doutor Edson da Creatinina. Eu cheguei numa sala chamada Sala Amarela, que eu não sabia a classificação, e fiquei desesperado, que parecia um hospital, sabe aqueles hospitais de guerra? Era gente por corredor, uma coisa, uma loucura. Eu verdadeiramente surtei. O funcionário da casa estava lá, abandonado, jogado, sua esposa chorando. Graças a Deus até eu vi aqui, se recuperou, e enfim. Mas naquele dia eu fui no diretor do hospital, comecei a gritar, falei, não é possível, porque as pessoas no corredor jogadas, e aí fiz uma crítica veemente, logo depois daquele episódio. E depois de todos os processos de fazer as visitas aos hospitais, voltei ao Souza Aguiar com uma comissão especial, presidida pela vereadora pastora Márcia Teixeira, para falar sobre a questão dos alimentos, né? Foi uma visita que nós encontramos no Souza Aguiar. Um caos também, porque era uma obra, e hoje eu já vi que a obra foi concluída e que também está tudo perfeito. Enfim, e quando eu fui fazer essa visita, nobre companheiro doutor Paulo Pinheiro, a doutora Annelise estava assumindo aquele dia. E eu, no semblante dela, até falei assim para ela, falei um termo, que pepino, que dificuldade. Imagina, eu não queria estar na sua pele. Isso tem 1 ano, e por acaso o destino me levou 1 ano depois. E o que eu vi hoje lá? Eu vi os corredores absolutamente como tem que ser, sem nenhum paciente. Essa famosa sala amarela foi transferida. A sala do caos se transformou numa sala verde, onde os pacientes estão ali aguardando um outro procedimento, um exame. Entrei hoje e eu não avisei que ia fazer essa visita, porque senão, conforme o vereador Paulo Pinheiro falou, eu poderia até supor que eles tinham escondido os pacientes, mas não, vereador Paulo Pinheiro. Aí eu pedi para ver a sala amarela, no acesso não tinha nenhum paciente no corredor, sala amarela, e ela me disse que estava recebendo até um número maior de pacientes, e ela até fez, a doutora que me acompanhou na visita foi a doutora Marta, que de forma bastante profissional, funcionária pública,
Eu até começo a fazer aquelas perguntas sobre a Fiotec, enfim, fiz a pergunta como é que o Souza Aguiar vai se virar agora com o término dos funcionários que estão pela Fiotec. Ela também colocou isso como uma grande interrogação. Não se tem a resposta ainda, mas espero que o secretário possa dar uma solução, porque, pelo que eu vi lá, eu não vou aceitar retrocesso, porque a sala amarela estava impecável. Aí eu pedi para ver a sala vermelha, porque quando, no meu desespero, doutor Paulo Pinheiro, o médico, na ocasião, falou assim, o senhor está nervoso com essa sala amarela? Deixa eu levar o senhor para a sala vermelha, então. Eu falei, não, não quero ver. Então, eu quero dizer que aí os senhores que são médicos podem até buscar uma solução, porque eu que sou leigo e como representante do Legislativo Municipal, quero dizer que fiquei feliz de ver o que aconteceu. Agora, as explicações podem vir. O SER, agora fechou-se a porta do Souza Aguiar, porque agora o paciente chega lá, vai primeiro ao SER, ao Centro de Emergência, não é isso? Deixa eu ver. Vamos lá. O Centro de Emergência Regional, que também tive o trabalho de ir lá, estava absolutamente impecável. Então eu fico feliz, vereador Paulo Pinheiro, porque eu, como cidadão e como hoje membro do Legislativo, me cabe a isso, a fiscalizar. Então eu quero aqui dizer ao doutor João Luiz, subsecretário, que muitas vezes me acalma quando eu peço providências, e ele realmente parece que houve algum acerto. Aliás, houve um acerto. O importante é na ponta, se o cidadão está sendo bem atendido, e aí eu quero sim buscar a que preço, isso tudo a gente não pode deixar de estar atento. Mas hoje o Souza Aguiar me deixou feliz, e eu vou até fazer mais. Eu vou em todos os hospitais, como o vereador Paulo Pinheiro falou, que o Hospital Salgado Filho não tem um SER. Então, que se providencie um espaço para que se faça o SER lá. Porque o que eu quero é que o cidadão carioca seja atendido da forma que eu vi hoje no Souza Aguiar. Quero parabenizar, então, a diretora Annelise, que mostra a sua capacidade de gestão. Porque em um ano, o que eu vi no caos, hoje eu fiquei realmente feliz. Claro que é um hospital velho, um hospital parece que completou tem mais de 100 anos, o Hospital Souza Aguiar. É um hospital que requer realmente uma manutenção, mas em relação ao que eu vi do atendimento, fiquei realmente feliz, essa é a palavra. E quero aqui concluir, passar aos nobres companheiros médicos que possam aqui me dar maiores esclarecimentos, que a gente possa somar nesse sentido. Porque política tem que ser feita desta forma. Eu não sou do governo, eu sou o líder do DEM, um partido de oposição, mas eu não posso abaixar a cabeça para os acertos. Eu tenho que levantar a cabeça e dar parabéns. Estar atento e vigilante ao que está errado. E vamos estar aqui, vamos ouvir depois as colocações do vereador Paulo Pinheiro, que reputo, grande parlamentar, um homem que eu me espelho, seu mandato me faz com que muitas vezes eu até vá a ele antes de fazer qualquer pronunciamento. Por isso que fiz isso hoje aqui, e farei sempre. Vamos também agora, eu vou Lourenço Jorge, para tentar esquecer aquela quinta-feira santa que nós estivemos lá vendo aquele caos. Então deixo aqui parabéns aos funcionários públicos que estão à frente do Hospital Salgado Filho. Parabéns aos médicos, Souza Aguiar, Salgado Filho. Salgado Filho, nós temos um problema, meu tempo já acabou, mas eu também não esqueço do Salgado Filho, não. Vou falar depois do Salgado Filho. Um abraço mais uma vez, bom lhe ver, bom estar aqui hoje com Vossa Excelência, vereador Edson da Creatinina. Um abraço, amigo. Agradeço as palavras. O próximo vereador inscrito é o senhor vereador, doutor Paulo Pinheiro. Vereador André, só um segundo para repetir o que ele falou. Veja só, quando o vereador Tio Carlos estava falando, eu estava ficando meio zonzo para interpretar isso. Aí eu começo a pensar, é a idade ou é somente
essas informações. Veja, vereador, vou dar alguns dados importantes. As críticas que se faz aqui ao serviço público, que a Secretaria resolve terceirizar a gestão, porque acha que a gestão com funcionário público não resolve. Bom, aí o Souza Aguiar teve o seu diretor demitido. O diretor do Souza Aguiar foi demitido e ganhou como prêmio ir para o MOES. Ele é tão bom administrador, e era bom administrador no Souza Aguiar. Os problemas citados aí não eram culpa dele, ao contrário. E ele foi então contratado, este administrador, que largou o Souza Aguiar, para que outra administradora fosse para lá, que também é servidora pública, a doutora Annelise, que apresenta esse trabalho que o tio Carlos mostra, ou seja, lá a gestão é pública, continua pública, não foi preciso OS para melhorar a gestão, como o senhor coloca. E aquele que era público passou a ser privado. Quem dirige o SER, que é a Coordenação de Emergência Regional do Miguel Couto, é exatamente o ex-diretor do Souza Aguiar. Ou seja, ele não prestava, segundo a Secretaria, para o Souza Aguiar e foi contratado pela Beneficência Espanhola para ser o gestor privado, num local onde os pacientes estão sumindo, onde não tem mais paciente. Foi ele que deu uma declaração essa semana de que demitiu, pela OS, 50% dos pediatras, ou seja, faltam pediatras na rede e na Zona Sul eles estão sobrando, mandaram embora. Mandou embora 30% dos clínicos, mandou embora quase 20% dos enfermeiros, mandou embora a totalidade dos fisioterapeutas e dos assistentes sociais. Por quê? Porque não tem paciente. A subsecretária, a vice-diretora que lhe acompanhou, a doutora Marta, também funcionária pública, teve uma passagem, segundo ela mesma, de desastrosa. Ela foi a secretária de saúde de São Gonçalo, da atual prefeita Panicé. Ou seja, lá ela não deu certo como subsecretária. E agora, no Souza Aguiar, junto com a doutora Annelise, duas funcionárias públicas, tendo condições de trabalho, o senhor coloca isso aí. Veja só que samba do cidadão doido, né? Porque essas explicações sobre as mudanças de gestão, o secretário atual tentou privatizar, terceirizar a gestão dos hospitais públicos. Não conseguiu porque a lei não permite. Só colocou as OS, mas está tendo que tirar agora. E os diretores dos hospitais, ele teve uma atuação não gostando, trocou todos, só manteve do Miguel Couto. Do Miguel Couto está mantido. Ele trocou do Salgado Filho, trocou do Souza Aguiar e trocou do Lourenço Jorge, por funcionários públicos. Então, é preciso também que a gente ouça aqui, porque sempre é dito que a questão de terceirizar a gestão é que com o funcionário público não dá certo. E o senhor acaba de apresentar um exemplo que parece que isso não é verdade na prática. Acho que a palavra do secretário para explicar por que ele tem que pagar tanto para terceirizar a gestão. Há realmente uma confusão enorme com essas informações. Eu também lhe pergunto, do Souza Aguiar, aonde estão os pacientes que tanto reclamavam, o prefeito reclamava, o secretário, que vinham da Baixada Fluminense? A Baixada Fluminense, ou seja, antes de mudar os prefeitos, a saúde da Baixada parece que se resolveu, porque ninguém mais vai para o Souza Aguiar, de Caxias, Nova Iguaçu. O Souza Aguiar, que essa sala, ela era habitada preferentemente por pacientes da Baixada Fluminense. O que aconteceu? Ou será que criaram um muro? Botaram 2 cabeças de área e criaram um muro para impedir que os pacientes sejam atendidos. Eu não quero acreditar que essa seja a razão. Ou será que as pessoas estão sendo mandadas para a rede básica, para lá então não terem o atendimento? Então, acho que nós precisamos aqui aprofundar essa discussão, porque ela é muito interessante. Desculpa a vereadora André, mas era só isso que eu queria colocar. Próximo orador inscrito é o senhor vereador Dr. Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente tio Carlos, inicialmente agradecer as palavras gentis com as quais o senhor se dirigiu a mim. Também é um prazer sempre encontrá-lo. É uma das pessoas que eu vou sentir falta, mas estarei lhe vendo pela televisão no ano que vem. Senhores outros vereadores, Paulo Pinheiro, pastora Márcia, vereadora Andréia, demais vereadores presentes na casa, eu, como vereador médico, também tocarei no assunto de saúde. E esses 2 dias a gente tem visto aquela cena terrível, né, daquela fila monstruosa dos pacientes em frente a um belo prédio do INTO, que foi transferido da Praça Cruz Vermelha para a antiga sede do Jornal do Brasil, e lá se esperava
que as pessoas tivessem um bom atendimento também. Aqui mesmo na casa, até ele está presente aqui, não vou dizer o nome nem apontá-lo, mas um funcionário da casa, há cerca de 6 meses, me pediu ajuda para que um amigo dele que estava esperando há 1 ano e meio para ser operado no INTO, que eu intercedesse. E ontem nós vimos o diretor do INTO dizer que as pessoas não estão esperando 14 anos, como apareceu, estão esperando apenas 4 anos para serem operadas. 4 anos para serem operadas. É inacreditável, mas é verdade. É o que nós vemos diariamente. Ontem eu fui no Hospital Pedro Ernesto e ontem foi dia 4 de dezembro, ontem foi comemorado o 5º mês do incêndio no Hospital Pedro Ernesto e todo mês eu fotografo a mesma cena, os escombros, exatamente onde eles foram deixados, né, onde o fogo deixou no meu hospital, e eu vou voltar mês que vem para trabalhar lá exatamente na mesma situação. Quando pegou fogo dia 4 de julho, eu pensei, né, talvez em janeiro, né, se eu não for reeleito, como não fui, eu volte para um hospital novo, porque será pintado e será reformado. Mas os escombros estão exatamente da mesma maneira que o fogo deixou há 5 meses. Ontem foram completados 5 meses. Então, hoje, ao usar essa tribuna, quero manifestar a minha solidariedade com mais de 1.000 pessoas que foram humilhadas na fila para atendimento do Instituto Nacional de Traumatologia, Traumatortopedia, o INTO, localizado na Avenida Brasil. Elas esperavam desde domingo para pegar uma senha para o atendimento do hospital. Pessoas com problemas de locomoção, usando muletas, cadeiras de rodas, virando à noite para garantir um direito básico, o direito de ser atendido em um hospital público. Sinto-me envergonhado por presenciar cenas como essa em pleno século XXI. E nós sabemos que o grande mentor daquela obra foi o atual secretário de Saúde, Dr. Sérgio Corte, que é um ortopedista e que, com a sua influência no Serviço Público Federal, ele conseguiu, a partir dos contatos com a presidenta e com o ministro da Saúde, que aquele edifício virasse um belo hospital. Assim como o meu colega Paulo Pinheiro sempre diz que as clínicas da família, eu repito isso toda vez porque foi um grande aprendizado que eu tive aqui, repito, são excelentes lugares para morar, e eu já fui a várias, e realmente são muito bonitas, né? São muito mais bonitas que as casas das pessoas. O INTO também é um lugar maravilhoso. Se você for, tem árvores no meio dos corredores, os corredores são climatizados, né? E o que falta é o atendimento adequado para essas pessoas. Não adianta nada botar uma clínica da família maravilhosa e chegar um paciente e dizer, não, eu só posso lhe atender até esse limite aqui. Se você morar do outro lado da rua, eu não posso atender. E se puder atender, se tiver uma doença crônica, ele não vai ter para onde encaminhar. Então, o sistema de saúde, como diz, a história oficial é uma, o que se diz é que todo mundo é atendido, que o sistema de saúde funciona muito bem, e na prática nós vemos o caos. A direção do hospital do INTO alega que foi pega de surpresa com a grande demanda, mas a pergunta que fica é por que manter um sistema arcaico e ultrapassado de atendimento, obrigando os pacientes a passar a noite numa fila? Isso é uma incompetência tremenda, e isso é uma unidade que é uma referência nacional. Depois da confusão de ontem, a direção do INTO afirmou que tudo não passou de mal entendido, que as pessoas poderiam marcar atendimento pelo telefone, mas experimentem ligar e verão que ou ninguém atende ou só dá ocupado no telefone. De acordo com a instituição, foram marcadas mais de 3.000 consultas, só ontem, entre os atendimentos presenciais e por telefone. Ninguém nega, né, que a nossa grande fonte de informação é a TV Globo, tudo que sai no Jornal Globo e tudo que sai no Jornal Nacional e no Jornal das 7, todo mundo comenta. E ontem uma repórter fez a tentativa e ligou cerca de 10 vezes e não houve a resposta. Imagine uma pessoa, né, que não tem os recursos que a TV Globo tem, que fica ligando eternamente para se conseguir um atendimento. E eu vi o diretor do INTO dizer, continue tentando, nós colocamos mais 4 ou 6 pessoas para atender o telefone. São mais de 1.000 pessoas, imagine se você vai conseguir falar com essas pessoas. O Jornal Globo afirma na edição dessa terça-feira
que as metas de atendimento do Instituto não foram alcançadas. A nova sede, que foi inaugurada em agosto do ano passado, foi projetada para receber até 3 vezes mais cirurgias que a sede antiga, na Rua do Resende. As consultas ambulatoriais deveriam aumentar de 102 mil para 305 mil, mas ainda não foi atingida, a espera deveria cair de 36 para 12 meses, mas também não chegou lá. Afora a bela reputação construída ao longo de décadas pela instituição, é preocupante e revoltante saber que foram gastos milhões de reais para ampliar uma estrutura que não está sendo bem utilizada em sua plenitude. Para funcionar bem, uma casa precisa ter seus alicerces bem estruturados. No caso dos hospitais, com profissionais de saúde em quantidade suficiente para dar conta do atendimento em condições satisfatórias, sem esquecer do pagamento justo para esses profissionais. Em vez disso, a política vigente é aplicar os recursos em equipamentos caros e que podem se tornar obsoletos em pouco tempo, talvez antes mesmo da formação dos profissionais necessários para operá-los. Por outro lado, faltam médicos e outros profissionais de saúde nos postos de atendimento básico. Muitos pacientes procuram os grandes hospitais porque não encontram clínicos gerais, pediatras, ginecologistas, enfim, as especialidades mínimas próximo de suas residências. E esse atendimento poderia evitar que pequenos problemas se transformassem em casos de emergência. É de chorar. Então, mais uma vez, estamos aqui denunciando a sua atitude quando o senhor procurou quantos médicos estavam presentes aqui. O senhor pode se incluir, o senhor é quase, como vereador, o senhor é quase um médico aqui dentro. E eu espero, tenho certeza que na próxima legislatura o senhor estará ao lado dos médicos dessa instituição, lutando pela melhoria da saúde da nossa população. Obrigado. Próximo vereador inscrito é o senhor vereador Raimon, que dispõe de 10 minutos. Nobre vereador Tio Carlos, que preside a sessão nesse momento, vereadores presentes, vereadoras, pessoas que trabalham aqui no plenário da Câmara, servidores da Câmara Municipal. Na próxima segunda-feira, dia 10 de dezembro, nós celebramos o Dia Internacional dos Direitos Humanos, um marco na história da humanidade. Há poucos dias, fazendo uma discussão que vai à beira das discussões teológicas, falava lá sobre o paraíso bíblico, e alguém levantou, a partir de uma leitura feita em um livro de teologia, que discutia a questão do paraíso, dizia que, na verdade, o paraíso não existiu, o paraíso existirá. Que, na verdade, o paraíso era não algo concluído, mas um projeto feito pelo Criador em consonância com as criaturas e com o humano, claro, evidentemente, e que o homem e a mulher e todo o criado caminham para o cosmos e não para o caos. Portanto, caminham para a construção desse paraíso. E olhando a história da humanidade, nós acabamos entendendo isso mesmo, entendendo que a história da humanidade passou por momentos muito, muito duros. E hoje, por mais dureza que exista na vida das pessoas, por mais empobrecimento que leve a condições de miserabilidade, por mais que as pessoas estejam aviltadas naquilo que é seu direito básico, humano, né? Mais do que direito humano, direito natural, direito anterior ao humano, direito de sobreviver, direito de partilhar da vida do planeta e do universo, nós sabemos que a gente progrediu, que a humanidade progrediu. Nós vivemos, por exemplo, hoje, a possibilidade de discutirmos os nossos contraditórios, de termos aqui à galeria pessoas que demandam dos vereadores que votem contrário a alguns projetos e que democraticamente possam exigir isso. Então, eu considero que nós caminhamos verdadeiramente para a construção. E essa não é uma visão somente otimista, é uma visão de leitura da realidade humana, que caminha não a passos tão largos como queríamos ou como o Criador quis e quer, mas caminhamos com passos importantes para a construção dessa humanidade que todos nós desejamos, merecemos e certamente podemos construir. Em 10 de dezembro de 48, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas adotou em Paris a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eram 30 artigos. Em 1950, a ONU estabeleceu que anualmente, nesta data, seria celebrado o Dia Internacional dos Direitos Humanos.
por ser o primeiro documento internacional que afirma a universalidade dos direitos fundamentais e a igualdade entre todos os seres humanos, a Declaração é considerada um marco para a proteção e respeito dos direitos humanos. A Declaração Universal da Organização das Nações Unidas afirma que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e consciência, devem agir para com os outros em espírito de fraternidade. Lá no artigo 1º. A educação, em todos os seus níveis, a educação, a Declaração Universal dos Direitos Humanos reserva papel especial, logo em seu prólogo. Diz assim: a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universal e efetiva. Na próxima segunda-feira, vereador Tio Carlos, o Rio de Janeiro viverá, aliás, o Brasil, o mundo, viverá momentos de muita discussão sobre os direitos humanos. E, claro, que com muitos direitos aviltados, com muitos homens e mulheres tendo esses direitos negados, nós não podemos abrir mão de lutar e de querer que a vida humana seja não só respeitada, mas seja dignificada e que ela seja, a vida humana, que ela seja potencializada, que ela seja vivida em plenitude, que ela seja vivida em abundância. E nesse mesmo dia 10, na próxima segunda-feira, aqui no Rio de Janeiro, e aí eu aproveito esse momento também para convidá-los, para convidar aqueles que nos ouvirem, que estiverem nos vendo também pela televisão, pela TV Câmara, e os vereadores que estão nos escutando dos seus gabinetes. Nós temos uma discussão aqui na nossa Casa Legislativa, que é uma comissão que eu presido, a Comissão Especial da População Adulta em Situação de Rua. Nós teremos no dia 10, às 10 horas da manhã, em frente ao Copacabana Palace, promovido e organizado pelo Fórum Permanente sobre População Adulta em Situação de Rua do Rio de Janeiro, pelo Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos da População em Situação de Rua, pelo Movimento Nacional de População em Situação de Rua, pelo Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis. Nós teremos um encontro de pessoas que vivem nas ruas, porque ninguém mora na rua porque gosta. Então, no próximo dia 10, vamos fazer um encontro em frente ao Copacabana Palace, Verdades sobre a Rua, às 10 horas da manhã, promovido pelas entidades que eu citei, também em consonância, claro, com a comissão que presido e com o nosso mandato aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Também haverá no IFIX, durante todo o dia, começando pelas 10 da manhã, indo até às 17 horas, uma audiência pública a respeito dos direitos humanos de nossas crianças, adolescentes e adultos que moram nas ruas do Rio de Janeiro e que tem aí essa discussão meio que às vezes muito efusiva e às vezes também muito resguardada da questão da apreensão compulsória. E, portanto, às 10 horas da manhã, nós teremos uma mesa composta pelos seguintes representantes: pelo deputado federal Alessandro Molon, pelo delegado de polícia e membro do LEAP Orlando Zacconi, pelo padre Manangão, vigário episcopal da Caridade Social da Arquidiocese do Rio de Janeiro, pelo subsecretário municipal de saúde da Prefeitura do Rio de Janeiro em atenção primária e vigilância e promoção de saúde, Dr. Daniel Sorans, isso na parte da manhã. E no IFIX também, o mesmo seminário continua na parte da tarde, onde nós teremos a presença da deputada Janira Rocha, do PSOL, da Defensoria Pública, através da Defensora Pública titular da Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Eufrásia de Souza, representação também do Ministério Público Federal, com o Dr. Marcelo Freire,
representante da Prefeitura do Rio de Janeiro, com Maria Domingas Vasconcelos e Cláudia Gomes Lasri, que são das coordenadorias 1ª e 2ª, respectivamente, da Coordenadoria de Assistência Social do município do Rio de Janeiro. Então, a discussão dos direitos humanos é uma discussão que todos nós devemos fazer, porque enquanto um só ser humano, em qualquer ponto do planeta, estiver com seus direitos humanos diminuídos ou aviltados, não é ele exclusivamente ou ele somente que padece ou que tem os seus direitos violados. É a humanidade que tem seus direitos violados. Então, celebrando o Dia Internacional dos Direitos Humanos na próxima segunda-feira, o Rio de Janeiro e muitas capitais do Brasil terão programações para que esse tema não seja esquecido. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito é a senhora vereadora Andréa Gouveia Vieira, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, vereador Tio Carlos. Na verdade, eu vim pedir para falar, para debater um pouco o que foi falado pelos vereadores antes de mim, alguns temas que foram levantados. O primeiro é sobre a questão vamos dizer, do sumiço dos doentes dos hospitais de emergência da cidade do Rio de Janeiro, principalmente os municipais, né? Falou-se aqui no Souza Aguiar e no Miguel Couto. Ontem, o vereador Paulo Pinheiro já tinha se manifestado sobre esse assunto, achando estranho que, de repente, esses hospitais que ficavam com filas, com pessoas esperando para ser atendidos, né? Lá no Miguel Couto teria havido uma redução grande dessa população que ficava ali esperando o atendimento. E hoje, o vereador Tio Carlos nos relata a situação idêntica no Souza Aguiar. No começo da gestão do Eduardo Paes, quando nós votamos as organizações sociais, e eu fui a favor das organizações sociais, que seriam utilizadas como foram no estabelecimento da política de prevenção da saúde, onde nós não tínhamos nada, e era impossível você realmente avançar com a velocidade necessária se você não tivesse outros mecanismos de atuação que não os tradicionais do Estado, nós aprovamos, e com todas as dificuldades, com todos os defeitos, com todos os problemas que existem, e eles precisam de ser abordados e precisam de ser enfrentados. Apesar de tudo isso, nós fizemos realmente lindas clínicas de família, que também a gente precisa de ter uma coisa bonita e decente para oferecer para a população pobre, que é a população que, no final das contas, é a que é atendida na clínica de família. E, evidentemente, só isso não basta, né? Precisamos de ter os médicos competentes, o corpo de enfermagem, de apoio, os agentes comunitários de saúde, enfim, precisamos de ter, trabalhando de uma maneira efetiva, de uma maneira séria, de uma maneira correta, fiscalizados e cobrados no atendimento à população, toda essa estrutura que está lá, né? Está lá. Nós avançamos na prevenção, formamos uma base para que a gente continue a atender essas pessoas. Se a gente conseguir, como é o objetivo, como é o plano, acho que a gente ainda está longe de dizer que realizamos isso mesmo onde nós já colocamos a clínica de família, né? Se a gente conseguir ir à casa de cada um, cadastrar cada um, em cada localidade, em cada comunidade que aquela clínica da família está atendendo, nós alcançaremos o grande objetivo do SUS, que era, quando da sua fundação, da sua criação, que era exatamente cada cidadão brasileiro ser conhecido do sistema de saúde, ter a sua ficha
de saúde, ter a sua carteirinha do SUS e poder ser atendida no Brasil inteiro, em qualquer hospital, em qualquer clínica, né? Esse é o objetivo, foi um dos objetivos de quando o SUS foi criado e que nunca foi alcançado. Nós mesmos aqui na Prefeitura do Rio, me lembro na administração César Maia, cobrando muito dos secretários de saúde, o Ronaldo César Coelho e o doutor Jacó Kligman, eu cobrava, quantas carteiras SUS nós fizemos? Quantos estão cadastrados? Gastamos muito dinheiro, tinha sempre dinheiro no orçamento para isso. Foram milhões e milhões e milhões e milhões e nunca conseguimos levar isso para frente. Não existe também um sistema nacional de informática, de tecnologia da informação para isso funcionar, ou seja, não avançamos nisso. Esse sistema que a gente está criando no Rio, de clínicas da família, se a gente conseguir fazer de verdade esse cadastramento, que hoje é feito pelos agentes comunitários de saúde, que devem ir de casa em casa, a gente pode avançar muito na questão do atendimento preventivo. É esse atendimento preventivo que se supõe vai reduzir a chegada ao hospital, né? O sistema é organizado para isso. Vai-se muito ao hospital porque não se tem o sistema de prevenção. Então, não só a pessoa fica mais doente, porque não tem nada de prevenção, como quando ela tem alguma coisa, mesmo que não seja uma emergência, como ela não tem onde ir, ela vai para o hospital. Era essa a situação que o Rio vivia. Era essa a situação. O que aconteceu, né, nesses últimos 4 anos, e que o secretário de Saúde já vinha dando a entender em audiências públicas que se realizam aqui, que nós realizamos aqui nesses últimos anos, em torno do orçamento e da PPA e LDO, ele sempre disse que a pressão em cima dos hospitais estava diminuindo. Isso não é uma coisa só de agora, não. Ele vinha dizendo isso ao longo desses últimos 4 anos, mas é uma coisa que eles não medem, eles até hoje não conseguiram medir direito, não tem muito indicador confiável para isso. Mas, finalmente, na prática, os depoimentos que a gente está vendo aqui, do tio Carlos e do Paulo Pinheiro, é que realmente esses pacientes meio que desapareceram dos hospitais, né? Agora, a gente tem que desconfiar muito, evidentemente, de tudo que a gente vê. A gente vê a nossa realidade. É claro, eu, por exemplo, que tenho como formação o jornalismo, né, a desconfiança e a visão crítica das coisas é muito aguçada. Então, assim, antes de comemorar, e a gente quer comemorar, a gente tenta entender, né, mas será que isso está acontecendo mesmo? Como é que será que isso está acontecendo? Será que está acontecendo aquilo que o Paulo Pinheiro falou? Não, as pessoas não estão podendo chegar lá porque estão sendo redirecionadas para outro tipo de atendimento. Tudo bem, se não é um caso de emergência, ser redirecionado é bom, é certo. Agora, o que nós temos que saber estão sendo redirecionadas e aí estão sendo atendidas nesse outro núcleo para onde estão sendo redirecionadas? Eu acho que essa é a pergunta que a gente precisa de saber. O que eu vejo? Como é que eu vejo essa história? O que eu vejo é o seguinte, a população berra quando ela não é atendida. A população reclama quando alguém morre sem atendimento, quando alguém não conseguiu ser internada, quando alguém fica na maca no meio Hoje, pelo menos, a população sabe gritar e a mídia está muito em cima e cobre muito a questão do INTO. Ficou muito claro, imediatamente já tinha imprensa lá cobrindo aquela fila absurda. Mas eu acho que é uma questão para a Comissão de Saúde da Câmara verificar, é uma informação importante a gente entender esse processo. E aí, ao contrário do vereador Paulo Pinheiro, eu acho que o problema e a questão não está na competência ou não do médico que é estatutário e do médico que é CLT.
a diferença é o sistema de gestão. É o sistema de gestão. Com certeza, se você der ao médico estatutário condições para que ele possa gerir o hospital, é claro que ele vai conseguir gerir. Entendeu? Ele tem que estar, claro, preparado e com as condições da gestão. E segundo também depoimento aqui do secretário de Saúde, Hans Donner, ao longo desses anos, e eu o desafiei a fazer isso, eu pedi que ele fizesse, poxa, secretário, vamos fazer com o hospital público a mesma gestão que vocês estão entregando para as OS. Vão dar aos funcionários públicos, aos médicos que estão nos hospitais de emergência, as mesmas condições, os mesmos incentivos, os mesmos salários que se dá e que se está se pagando às organizações sociais para atender a prevenção. Ou seja, essa notícia, esse fato novo que está acontecendo nos hospitais municipais, pode ser comemorado ou pode ser lamentado. Eu espero que seja comemorado, porque o que a gente quer é que a população seja atendida, não é? Então, isso é um primeiro comentário. O outro comentário que eu gostaria de fazer é sobre a manifestação do colega, do vereador Raimon, né, nessa questão de direitos humanos. O vereador Raimon me chamou a atenção no mandato dele, nesses 4 anos, que ele provavelmente seja o único vereador que nesses últimos 8 anos de mandato, eu vejo que tem uma preocupação central, que é a população de rua, né? Ele faz o mandato dele, ele é pensando e focado nesse invisível homem, mulher, criança, que está na rua e só é visto como uma apurrinhação, só é visto como uma coisa que atrapalha as pessoas, né? E ele procura, né, com essa noção da questão dos direitos humanos, ele procura atender. Então, eu queria contar aqui um caso. Eu estive em Nova York no mês de novembro, uma semana, e estava acontecendo lá uma história muito interessante, porque talvez pelo clima já natalino na cidade, né, também talvez pela destruição que o vendaval temporal, a tempestade La Sandy causou na cidade e que atingiu as pessoas, né? Tem muita gente ainda sofrendo as consequências desse temporal e exatamente como sempre acontece aqui, muito nas áreas pobres da cidade. Então, isso ficou muito visível, né, a carência também nas áreas mais vulneráveis da cidade, dessa população mais pobre. Mas aconteceu que um policial, estava um dia muito frio, um policial lá em Times Square viu um mendigo sentado lá na rua e sem sapato, descalço. E estava um dia muito frio. E o policial entrou numa loja, comprou uma bota, ficou conhecido como uma bota de $100, porque a bota custou $100. E o policial se ajoelhou e calçou o mendigo, botou as botas no mendigo. Um turista, disse que era uma turista, estava passando e fotografou. E essa foto chegou num jornal qualquer. E isso, a mídia, tudo que a mídia precisa, né, nesses momentos. Então, o policial virou um herói, né? Virou o símbolo, né, do Natal de 2012, comemorado, Today, jornal, televisão, Bloomberg, medalha de herói, enfim, uma grande comemoração daquele representante da força policial que foi lá e calçou as botas no mendigo. Aí, de repente, alguém resolveu pensar no mendigo. Ué, mas que mendigo é esse? Porque o policial ficou conhecido, comemorado e tudo, mas no mendigo ninguém sabia quem era o diabo do mendigo. O mendigo sumiu, ninguém sabia o nome do mendigo, quem era o mendigo e tal. E começaram a procurar o mendigo. Quem é o mendigo? Aí começaram a aparecer declarações. Ele foi visto no sul de Manhattan. Ele foi visto pedindo esmola em outra área da ilha. Mas havia sempre uma descrição dele. Não deve ser ele, porque esse está descalço.
Então, não pode ser o policial, o mendigo que o policial comprou uma bota de $100 e calçou. Deve ser outro mendigo sem botas. Não, mas era o mendigo. O mendigo estava de novo descalço. O que o mendigo... Pegaram o mendigo. Pegaram lá o que eles chamam de homeless, né? Sem teto. Pegaram o homem e perguntaram para ele, mas como? Cadê as botas de $100 que o policial te deu? E ele, então, na sua... Certamente era uma pessoa que tem algum problema mental, alguma dificuldade de se expressar. Ele, então, disse, não, a bota era muito cara. Ele não podia usar aquilo, porque ele ia ser roubado, iam roubar a bota dele. Então, ele guardou a bota num lugar muito seguro, que ele estava muito agradecido ao policial que tinha ajudado ele, que ele não podia deixar de agradecer, mas que, na verdade, o que ele estava precisando lá naquele dia, e que ele ainda estava precisando, era de um prato de comida, porque ele estava precisando de comida. Então, isso foi muito também falado. E qual é a conclusão, né, que eu tiro disso, que eu acho que é uma conclusão que a gente pode tirar para a nossa cidade, né? É que é preciso ouvir as pessoas, para a gente saber da necessidade delas. Porque o seu olhar pode ser diferente do olhar daquele. Que é claro que você pode estar ajudando, e como ajudou o policial, mas que pode ser que aquela não seja a ajuda, que naquele momento seja a ajuda prioritária. Então, eu que estou terminando aqui o meu mandato, né, esse o meu último mês, e que iniciei o meu primeiro mandato em 2005, falando sobre isso, falando que é o seguinte, não se consegue organizar, fazer planejamento, ajudar as pessoas a resolver problemas, alocar os recursos de maneira correta, se você não pergunta à população o que ela quer, qual é a dificuldade dela, qual é a necessidade, qual é a prioridade. Se você não começa a trabalhar primeiro ouvindo, você não vai conseguir planejar direito e não vai conseguir usar os recursos da maneira mais adequada e não vai conseguir resolver bem os problemas da sociedade. Eu acho que esse é um caso que ilustra bem como é importante ouvir. Era isso, muito obrigada. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão, terminando o tempo destinado ao grande expediente. Não havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passe a ordem do dia. A presidência quer informar a ausência do presidente da Casa, o vereador Jorge Felipe, em função de ele estar ultimando seus exames médicos e não pode estar presente hoje na casa. Passe a ordem do dia. Tramitação especial em regime de urgência, primeira discussão. Em votação, projeto de lei número 1552/2012, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o aporte de recursos em favor de parceiro privado para a construção e aquisição de bens reversíveis com a finalidade de viabilizar a implantação do veículo leve sobre trilhos. Matéria está em votação e requer quórum de maioria absoluta. A presidência tem a honra de registrar a presença do vereador eleito Jefferson Moura, do PSOL. Muito obrigado pela presença. Os postos de votação já estão liberados.
Tudo bem? A presidência tem a honra de registrar o vereador eleito Renato Cinco do PSOL. Obrigado. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação, presentes e votando, 13 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar a matéria e nem para dar continuidade aos trabalhos de hoje. Antes de encerrar, a presidência convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrado.